O tema de hoje é a realidade das telecomunicações no Brasil. Neste vídeo vamos dar uma ordem de grandeza da rede de telecomunicações no Brasil, mostrando os principais problemas estruturais e as perspectivas para os próximos 5 anos. Queremos ressaltar que a ordem dos problemas aqui mencionados não obedece um critério de importância, prioridade ou grau de severidade. Vamos em frente. Brasil em números. Vamos apresentar uma ordem de grandeza. 250 milhões de telefones celulares, 45 milhões de telefones fixos, 1 milhão de telefones públicos, 20 milhões de acessos de TV por assinatura, 25 milhões de acessos de banda larga na telefonia fixa e 105 milhões de acessos de banda larga na telefonia móvel. O Brasil possui uma extensa rede de telecomunicações que impressiona qualquer visitante de outro país. No entanto, o Brasil é deficiente sob o ponto de vista de qualidade de prestação de serviços de telecomunicações. Vamos ver agora quais são os problemas. Carga tributária exagerada, representando cerca de 30% no total da conta telefônica. Número elevado de reclamações nas entidades de defesa do consumidor. Para se ter uma ideia, no ano de 2013, o PROCON de São Paulo registrou cerca de 75 mil atendimentos de reclamações do setor de telecomunicações. Falta de qualidade no atendimento de clientes através de call center. Telefones públicos obsoletos e com manutenção precária. Proliferação de antenas de telefonia celular e de radiodifusão sem critério técnico e sem preocupação com a saúde pública e com a arquitetura e o visual das cidades. Redes externas envelhecidas e com má conservação, tanto a rede aérea como a rede subterrânea. Expansão da rede externa com baixa penetração de fibras óticas. Licitações de equipamentos e serviços com ênfase no critério de menor preço. A qualidade fica sempre em segundo plano. Bens reversíveis da União sendo vendidos ilegalmente pelas empresas concessionárias de telecomunicações. Banda larga com baixa velocidade, média de 2,7 megabits por segundo. Tarifas elevadas em comparação com outros países. Tarifa abusiva da assinatura básica na telefonia fixa desde 1998. Tarifa de interconexão de redes considerada abusiva, VUM igual a 24 centavos por minuto. Uso obrigatório do código de seleção de prestadora sem necessidade. No exemplo, o código 41 poderia ser opcional, ou seja, poderia ser fidelizado junto à empresa operadora. Excesso de dígitos para completar uma chamada de longa distância, chamadas DDD e chamadas DDI. Multas aplicadas pelo órgão regulador sem o devido recebimento. Volume expressivo de reclamações na Justiça do Trabalho. Ineficiência da Anatel no gerenciamento do espectro de frequências. Exemplo, leilão de 12 de junho de 2012 para as frequências de 2.5 GHz e 450 MHz. Está previsto mais um leilão para este ano de 2014 para a frequência de 700 MHz. Precipitação do governo federal para a implantação da tecnologia 4G sem que as operadoras tenham amortizado os investimentos na tecnologia 3G, priorizando sem necessidade a Copa do Mundo de 2014 com a FIFA. Falta de pesquisa e desenvolvimento no setor. Falta de monitoramento e controle das emissões de radiação eletromagnética não ionizante, objeto da Resolução 303 da Anatel.
Exemplo, Avenida Paulista, em São Paulo. Anatel com quadro de conselheiros sem preparo para tratar de assuntos de natureza técnica. As indicações são políticas. Falta de perspectivas para jovens que desejam fazer carreira profissional no setor de telecomunicações. Anatel com falta de visão técnica de longo prazo. Atualmente o viés é mais jurídico. Falta permanente de fiscalização da Anatel. Falta de transparência nos empréstimos concedidos pelo BNDES. Falta de transparência nas transações envolvendo a empresa Oi com elevado grau de endividamento. Dívida líquida em torno de 30 bilhões de reais. Falta de planejamento integrado da infraestrutura de telecomunicações com outros setores, logística, energia, saneamento, defesa, etc., e também com os países vizinhos da América do Sul. Investimentos contabilizados pelas empresas concessionárias de telecomunicações, porém não fiscalizados e auditados pela Anatel. Abuso na terceirização de mão de obra em atividade fim das empresas operadoras de telecomunicações. E por último, ausência de qualidade e excelência técnica no setor. Diante de tantos problemas, vamos ver quais são as perspectivas para os próximos 5 anos. Falta de empenho do governo federal para promover reformas estruturais para reduzir o custo Brasil e tornar o país moderno e competitivo. Reformas do tipo fiscal e tributária, reforma trabalhista, reforma política eleitoral, etc. Foco do governo federal no agronegócio e na exportação de commodities, com enfraquecimento de outros setores importantes da economia. Ausência de política industrial e incentivos para a nacionalização e produção de equipamentos de telecomunicações para os mercados interno e externo. Déficit na balança comercial de produtos eletroeletrônicos, atualmente em torno de 30 bilhões de reais ao ano. Falta de planejamento estratégico do governo federal visando a implantação de uma extensa rede de telecomunicações, priorizando o uso de fibras óticas e satélites brasileiros. E por último, crescimento da economia brasileira oscilando de fraco a moderado. E para encerrar, gostaria de convidar todas as pessoas que assistiram este vídeo para serem agentes formadores de opinião, cobrando ações concretas do governo federal no sentido de melhorar a qualidade dos serviços de telecomunicações no Brasil, uma vez que as perspectivas para os próximos 5 anos não são boas. Muito obrigado.